Glória a Deus. Êxodo 25. Louvado seja o nome de Adonai. Vamos aqui a partir do verso 1, meus irmãos, que diz assim a palavra de Deus. Então falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, né? A oferta alçada é o terumá, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral do sumo sacerdote, né, meus irmãos? E me farei um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Somente até aí, queridos. Queridos amados, nós vimos aqui na Paraxá, o Eterno ali elencando vários itens para a construção do tabernáculo, e o tabernáculo, como todos sabemos, amém, era o desejo do coração do Eterno, amém? O tabernáculo e todos os seus utensílios, o Eterno, ele queria que fosse reproduzido aqui na terra aquilo que ele estabeleceu no céu. Nós vemos aqui Moisés, meus irmãos, ele está ali no terceiro céu, perante o Eterno, ouvindo a petição do Eterno, né, meus amados? É interessante isso, que o Eterno que está pedindo, amém? Muitas vezes nós é que pedimos ao Eterno, e o Eterno aqui ele está solicitando a Moisés que construa um tabernáculo, onde ali ele vai se manifestar, amém? E é interessante, meus irmãos, que a palavra hebraica para tabernáculo é mishkan, amém? É diferente da palavra templo. Templo é mikdash, tabernáculo é mishkan, e a palavra mishkan vem da raiz de Sheriná, ou seja, o Eterno ele quer botar o tabernáculo para ali manifestar a sua presença entre os homens. É o primeiro momento em que o Eterno, desde a criação, ele vai fazer um lugar onde ele quer se manifestar ali perante os homens, amém? E fazer essa ligação, esse link entre a terra e o céu. E é muito interessante, meus irmãos, que ele dá esse nome a Mishkan, porque Sheriná é a presença do Eterno ali entre os querubins da Arca da Aliança, amém? Então nós aqui vimos durante essa paraxá que o Eterno manda construir uma Arca da Aliança, exatamente uma arca com madeira de acácia, e essa madeira era coberta com ouro, amém? Bem como a mesa dos pães da proposição, amém? E nós vimos também que o candelabro, que será todo ele de ouro, uma peça única de ouro, aleluia, e também aqui nessa paraxá não fala do altar do incenso, que também faz parte do modelo do tabernáculo, amém? Que o Eterno tem nos céus. E é importante, meus irmãos, que nós vejamos aqui que o Eterno fez essa paraxá, uma paraxá inteira, deu a Moisés a divisão das parashiot, e ele dedicou uma paraxá inteira aqui para falar dos itens do tabernáculo, como ele também vai dedicar uma paraxá chamada Vaikirel, amém? Que será dedicada à execução da construção do tabernáculo, do Mishkan, amém? Então, nós já havíamos comentado com os irmãos por que duas parashiot para fazer, né, meus irmãos, o Eterno descreveu um milagre, porque ele fazer com que nós na terra tivéssemos acesso ao seu céu, ao modelo, meus irmãos, porque nós, quando encontrarmos com o Eterno no céu, comentei com os irmãos, a casa lá no céu já está mobiliada, e está mobiliada com esses itens, amém? Com a Arca da Aliança,
com altar de incenso. Então, nós aqui na terra sabemos como que a casa lá no céu estará mobiliada, aleluia. E nós vemos também, meus amados, que o Eterno ele dedica 2 parashiote. E outros milagres, ele não dedicou nenhuma paraxá. Por exemplo, milagres que poderiam dedicar-se, ter uma paraxá, como é a passagem do Mar Vermelho, como é as próprias pragas do Egito, cada praga daquela merecia uma paraxiote, por causa que era um milagre. E agora o Eterno faz um grande milagre, e nós comentamos nesse Shabat com os amados, aleluia, que essa paraxá, foram 2 paraxá para a construção do Mishkan, e outros milagres não tiveram nenhuma paraxá. Por que que o Eterno fez isso? Aleluia. Porque o Eterno, aleluia, nas outras parashiote, o povo de Israel estava vendo o Eterno operar milagres, e agora nessa paraxá, o Eterno que está vendo o povo de Israel construir o Mishkan. Então, o Eterno, ele valoriza cada um de nós, ele valoriza nossas atitudes, tanto é que ele dedica 2 parashiote para a obra que o povo de Israel está fazendo, aleluia. Ele dedica 2 parashiote, essa parashá Terumá, parashá Vaierel, exatamente para mostrar o valor que o Eterno dá para cada um de nós, aleluia. Porque os milagres dele, ele não dedicou nenhuma paraxá, mas aqui, quando é um milagre feito pelo povo de Israel, aleluia, ele dedica 2 parashiote, aleluia, porque o Eterno, ele se alegra e se agrada em ver o seu povo operando na sua obra, na sua santa obra, aleluia, louvado seja Deus. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós vemos como que o Eterno valoriza você, meu irmão, minha irmã. O Eterno valoriza aquilo que você faz para Ele. Você está ali examinando o Torá, você está orando, você está jejuando, você está louvando, você está santificando a sua vida, e o Eterno se agrada, e ele se dedica a prestar atenção nessas coisas. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. E nós vimos também nessa paraxá, meus irmãos, maravilha, aleluia, e temos comentado também com os irmãos que exatamente esse modelo que o Eterno manda Moisés ele fazer, aqui ele diz no versículo 9, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, a mim, assim mesmo o fareis. Então Moisés ele consegue ver os móveis, a mobília, ainda que de uma forma nebulosa, aleluia, lá nos céus ele consegue ver, mas aí nós já contemplamos que outro conseguiu ver melhor, amém? Quando nós vemos aqui, meus irmãos, no livro, aleluia, de Apocalipse, capítulo de número, vários versículos de Apocalipse, aleluia, mas nós podemos aqui ver, aleluia, estou compartilhando aqui com os irmãos, aleluia, no capítulo 8, por exemplo, de Apocalipse, aleluia, louvado seja o nome do Eterno, amém? E a gente tem que ter atenção a essas coisas, aleluia, que João aqui, ele é arrebatado em espírito nos céus, e ele vê aqui, irmãos, no versículo 3 de Apocalipse 8, aleluia, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então ele está vendo lá no céu o altar de incenso, que o Eterno manda o povo de Israel construir para a próxima paraxá. Amém? Na próxima paraxá, Tetzaveh, o Eterno vai mandar construir o altar de incenso. Então, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha que coisa linda, meus irmãos, o altar de ouro que está diante do trono. Aleluia! E o Eterno, ele está mandando aqui o povo de Israel fazer aqui também na terra um altar de ouro. Isso é muito maravilhoso, meus amados, porque nós vemos com isso, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos, para os irmãos poderem, nessa transmissão também, poderem ter acesso a esse ponto, meus irmãos, glórias a Deus. Nós vamos aqui compartilhar com os amados, amém? Para que também nessa gravação que os irmãos estão tendo essa oportunidade, amém? Estamos aqui vendo, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja Deus aqui, o modelo, né, amados? Glória a Deus aí, do lugar santo, amém? O lugar santo, você vê aqui, né? Deixa eu botar aqui uma outra
perspectiva para os irmãos verem aqui, ó, o que você encontra lá no lugar santo. Você vê aqui, ó, a Arca da Aliança. Deixa eu botar até mais crescendo aqui um pouquinho. Você vê aqui, ó, a Arca da Aliança, o altar do incenso, que é de ouro, o candelabro, amém? E a mesa dos pães da proposição. Então você vê que João está vendo lá no céu o altar de ouro, que é aqui que é o altar de incenso, que é esse aqui que nós estamos mostrando para os irmãos, aleluia. Então nós vemos, meus irmãos, como que o céu está, Deus mostrando o modelo do céu para João aqui na terra. Moisés teve uma visão nebulosa, João teve a visão totalmente limpa, porque ele foi arrebatado naquele momento para escrever o Apocalipse lá no céu. Então nós vemos que esse modelo, a casa no céu está mobiliada. E qual é a mobília? A mobília são os próprios utensílios do tabernáculo, aleluia. O Eterno reproduzindo aqui na terra, aleluia, aquilo que está no céu. Nós vemos aqui também, meus amados, nós vimos também, vamos aqui contemplar aqui em Apocalipse, capítulo 19, meus irmãos, capítulo 11, pertinho desse, capítulo 11, no verso 19, meus amados, louvado seja o nome do Eterno, João também dizendo, e abriu-se no céu o templo de Deus. Olha só, o mesmo templo, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. A arca da aliança no templo, aonde? No céu. Aleluia. Então nós vemos aqui, queridos, amém? Que também João está contemplando o templo no céu. Louvado seja Deus, amém? A arca da aliança que nós vimos ali, e houve relâmpagos e trovões, e nós vimos também em outro texto aqui, em Apocalipse 14, né, meus irmãos? Em outros textos, no versículo 17, aleluia, louvado seja Deus, nós vemos aqui, né, quando está vindo um anjo, amém, na terra, no meio dos 7 anos de tribulação, ele diz assim, e saiu do templo que está onde? No céu, outro anjo que também tinha uma foice aguda, amém? Então você observa, meus irmãos, que o que Deus mostrou para Moisés, Deus mostrou para João, aleluia. Então Moisés viu, João viu que o templo está mobiliado lá no céu e vai ser reproduzido aqui na terra, meus irmãos, porque o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, louvado seja Deus, e nós que vamos morar nesse céu maravilhoso, temos que saber quais são os utensílios lá, né, meus amados? E também, meus irmãos, eu queria falar com os irmãos, louvado seja Deus, aqui, louvado seja o nome do Eterno, aqui em Êxodo 25, meus irmãos, que nós vimos também, né, sobre esses itens, esses utensílios, né, irmãos? Hoje de manhã nós falamos com os irmãos que esse arrebatamento de Moisés lá para falar com o anjo, ele passou por vários céus que são cortinas, são filtros, amém? Passou até pelos serafins, que são seres de fogo, né, meus irmãos? E ali ele chega no 7º céu para poder falar com Adonai, e Adonai também se revelar ali para Moisés, todos os itens que eram necessários fazer aqui na terra, porque a terra é a reprodução do céu. Amém? A Torá reproduz o que está no céu. A gente está ali na Torá, no Shabat, o Eterno está guardando o Shabat, a gente guarda as festas do Eterno, o Eterno guarda as festas com a gente, e todos aqueles mandamentos da Torá, o Eterno, ele contempla, amém? Para nós também contemplarmos, louvado seja o nome do Eterno, amém? Então nós vemos aqui, queridos, que Moisés, e como eu falei hoje de manhã, Moisés está ali no céu, na chegada, no 5º céu, ele teve aquela conversa com os serafim, né, meus amados, que perguntaram por que esse homem vai receber a pérola da Torá, e Moisés responde àqueles serafim, amém? Por que, então, vocês que não se cansam, por que vocês vão descansar no Shabat? Vocês que não se casam, por que vocês iriam adulterar? Então Moisés está dizendo para eles, a Torá é para nós, para a humanidade, para nós nos alegrarmos em fazer a vontade do Eterno. Louvado seja Deus,
que nos foi trazida por Yeshua também. Louvado seja o nome do Eterno, que vive e reina para todo sempre. Então, meus irmãos, e aqui a gente vê também, meus amados, então, retomando aquela parte que eu estava ali comentando com os irmãos, sobre que o Eterno, ele dedica 2 parashiote para nós, meus irmãos, aqui vermos o quanto que o povo de Israel fez, quantas obras que o povo de Israel fez ali, meus amados, e ele mesmo, seus milagres, o Eterno não dedicou nenhuma paraxá, meus irmãos, porque o Eterno se agrada da obra que fazemos para o seu reino. O Eterno se agrada do seu povo. Ele não se agrada do mundo, sabemos isso muito bem, mas ele se agrada do seu povo quando o seu povo está fazendo a sua obra, obedecendo a sua palavra. Louvado seja Deus. E eu também, comentando com os irmãos, estava falando daquela história, daquele menino, né, meus irmãos, que ele estava numa sala de aula e ele sofria bullying de muitos dos seus amigos e colegas, e ele sofrendo aquele bullying, aquela perseguição, chegou, ele estava muito abatido e chegou até em desistir da vida quando ele chega perto do professor, do coordenador daquela escola e conta toda essa situação, né, meus amados? E ali, meus amados, aquele homem, ele tira da sua aliança e fala para aquele aluno: você vê ali no camelô quanto que vale esta aliança. Amém? E aquele aluno, no momento, já muda o pensamento dele, pega aquela aliança do professor e vai lá no camelô, e o camelô dá o valor para ele, ele volta e diz: olha, essa aliança aqui vale R$100, mas se ele tiver pressa, eu pago 90. E ali aquele professor recebe aquela informação do aluno que foi lá no camelô, ele diz agora: vai na melhor joalheria, na rua tal, que é a melhor joalheria aqui da nossa cidade. E aquele homem, aquele menino foi lá e ele voltou tão feliz, porque ali na joalheria foi avaliada aquela aliança que era de ouro e foi avaliada em R$20.000. E ali o pessoal da joalheria falou: se ele tiver pressa, a gente paga 18.000, mas se ele não tiver pressa, a gente pode pagar até mais de 20.000. Então, meus irmãos, aí o professor chega, retoma a aliança, coloca no dedo e fala para aquele aluno: veja bem, você primeiramente foi buscar informação com quem não conhece o assunto. E aí eles não valorizaram a aliança, o camelô não valorizou. Aí você foi falar com quem conhece o assunto, que era exatamente o pessoal da joalheria, e aí eles deram valor. Da mesma maneira, quem não te conhece como são seus colegas, esse você não tem que pensar que eles conhecem você, porque eles não dão o valor que você merece. Mas quando você fala com o Eterno dá o valor que você merece. Então você deve entender que o teu valor é o valor dado por Deus, e não o valor dado pelos teus colegas. E ali, meus irmãos, aquele jovem, ele mudou, porque nós sabemos, meus irmãos, como que o Eterno está aqui valorizando na Paraxá Terumá e na Vaiereu, os filhos de Israel. O Eterno é aquele que mais valoriza nós, aleluia, mais porque ele conhece a nós, ele conhece o nosso dia a dia e conhece o quanto que nós estamos ali em comunhão com ele. Então, o Eterno te valoriza, meu irmão, minha irmã. Não se importe com que o mundo que não te valoriza, o mundo que não dá importância para você, mas você dá, mas o Eterno dá importância para você. Essa é uma lição que trazemos da Paraxá Terumá, porque o Eterno ele dedica detalhadamente uma obra para os filhos de Israel que vão doar materiais para essa obra maravilhosa, que é a obra do Mishkan, meus irmãos. Então nós vemos aqui essa história e nós vemos o quanto que o Eterno ele valoriza o seu povo, aleluia. Então nós temos que buscar naquele que nos valoriza, nós temos que buscar estar junto daquele que nos valoriza, que se chama Adonai Yeshua, aleluia, ele realmente nos valoriza. E nós sabemos, meus irmãos, também nessa paraxá, muito interessante, que essa enumeração aqui, meus irmãos, dos itens, a partir do verso 3, o Eterno ele começa com o mais valoroso, mais valioso, ouro,
prata, cobre, e vai descendo. Azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, em algumas versões de golfinhos, madeira de acácia, né, irmão? Essa acácia vinha do Líbano, amém? Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. Aí vai decrescendo, mas de repente, no verso 7, ele bota algo muito valioso: pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral do sumo sacerdote. Irmãos, no final ele muda, ele bota muita coisa valiosa no final. Isso tem a ver, meus irmãos, por causa que os líderes, amém, das congregações, chamados de Nissim, eles chegaram para o povo de Israel e disseram assim: vocês doem tudo isso e o restante, e o que faltar a gente doa. Só que, como nós vimos, irmãos, na Paraxá, em outras, bem na Paraxá nós vamos ver isso, que o povo ajudou com muito, meus irmãos. Ajudou muita coisa, de tal maneira que Moisés teve que pedir para parar, né, meus irmãos? Olha só que coisa tremenda. O Eterno só queria que a ajuda fosse para aquela necessidade, né, irmãos? É a sinceridade do Eterno e a sinceridade de Moisés. Amém? Infelizmente, em muitos lugares as pessoas pedem ajuda e aí vão pedindo ajuda, mas não para e a necessidade já foi. Mas ali o Eterno chega para Moisés e diz: não para, porque agora já tem. E os líderes das tribos, meus irmãos, que não puderam ajudar com nada, ele chega no final, aqueles Nissim, meus amados, e a gente vê que eles disseram assim: não, deixa que depois a gente ajuda, e não ficou nada para eles, e eles se arrependeram. E choraram. E por que choraram? Porque se arrependeram? Porque não puderam ajudar. Aí o Eterno diz: então, vocês ajudem com as pedras valiosas do peitoral do sumo sacerdote e do éfode. Amém? Então, o éfode também faz parte da vestimenta do sumo sacerdote. Então, pedras de engaste do éfode, pedras de ônix, que inclusive está no livro de Gênesis, quando fala dos 4 rios. Amém? Então, são pedras valiosas. E isso, meus irmãos, agora, por que os líderes das congregações choraram, se arrependeram, meus irmãos? Porque eles disseram: olha, façam tudo e deixa que o que faltar a gente dá. Na verdade, meus irmãos, quem não gostaria que alguém dissesse para você: faz tudo o que faltar, eu ajudo. Mas o povo de Israel não se fiou nisso. Cada um fez a sua parte, meus irmãos, e sobrou. E aí nós vemos, meus irmãos, a falsa humildade, meus irmãos, que tinha aqueles líderes da congregação. Por isso que quando, inclusive na Paraxá, quando ele vai falar isso, eles são chamados Nissim sem o Iude, porque o Eterno está falando: vocês estão em falta. Porque, irmãos, o Eterno quer que cada um de nós assuma a sua obrigação e não fique encostado nos outros. Amém? A gente tem que fazer a nossa obrigação na obra. Nós temos essa obra para fazer, nós temos aquela obra para fazer, nós temos essa obra para fazer, obra de Deus. Então, cada um tem uma função na obra de Deus, amados. Ali, aquele povo se uniu na obra de Deus e os líderes das tribos não se empenharam e se arrependeram. Amém? Porque eles, tentando demonstrar uma humildade de que não, a gente depois completa tudo deixa com a gente, mas não era isso, meus irmãos. Na verdade, eles estavam na avareza, eles não estavam contribuindo, e o Eterno tirou um Iude do Nissim, do nome deles na Paraxá, porque mostrando: o coração de vocês eu estou vendo. Aleluia! Assim o coração de cada um de nós, o Eterno vê também a nossa disposição de fazer a obra. E naquele dia é o coração, meus irmãos, que o Eterno vai ver qual é o impulso, porque o que nos dá o impulso é o Espírito do Eterno. Mas se a gente não aceitar esse impulso, o impulso fica por ali, meus irmãos. Então, aqueles líderes das tribos também, nessa Paraxá Terumá, eles erraram perante o Eterno, eles pecaram diante de Deus, e por isso que eles foram, depois que Deus se arrependeu, Deus aceitou o arrependimento deles, o Eterno falou para eles ajudarem com o éfode e com o peitoral do sumo sacerdote. Aleluia! Porque são 12 pedras preciosíssimas, e ali eles puderam contribuir e se alegrar em fazer a vontade do Eterno. Louvado seja Deus, meus amados. Então, queridos, nós vemos aqui nessa Paraxá, meus irmãos,
esses pontos importantes e outros tantos pontos também muito importantes, aleluia, que você vê, meus irmãos, que eu até comentando com os irmãos, de um escritor judeu que escreveu o livro de Ovot Alevavot, amém, que era um livro muito importante, inclusive no judaísmo, meus irmãos, mas ele, para escrever aquele livro, ele demorou anos, porque ele achava, eu não tenho Torá suficiente para escrever um livro, e ali, meus irmãos, também o Eterno fez ele ver que ele estava muito errado diante de Deus, amém? E ele se arrependeu e escreveu o livro todo, porque, meus irmãos, porque o Eterno tinha mandado ele fazer essa obra e ele estava tentando usar uma falsa humildade, eu não sou digno disso. Quando o Eterno dá uma obra para nós, nós temos que fazer aquela obra. Louvado seja Deus. Nós temos que andar para frente, nós temos que andar olhando para Adonai, como diz a sua palavra, olhando para Yeshua, Hamashia, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Nós olhamos para Yeshua quando olhamos para a sua palavra. Nós olhamos para Yeshua quando estudamos a Torá e estudamos os evangelhos. Porque o evangelho é importante, porque não podemos esquecer, irmão, que os 4 evangelhos são a explicação da Torá que Yeshua também nos dá, aleluia. Então nós temos que conjugar essas 2 fontes maravilhosas de entendimento. Então o Eterno diz, aleluia, a minha obra para você, para aquele escritor, né? Ele deixou sua Yetzerará tomar conta dele, ele deixou sua má inclinação de deixar a obra de Deus para trás, pensar que ele não era digno de ter Torá. Irmão, cada um de nós é digno da obra para o qual o Eterno nos chamou. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, você é digno. Tu veja bem o povo de Israel ali, né? O Eterno quer construir um Mishkan. Aquele povo ali, vocês vão ajudar. Imagina se eles pensassem assim, não, nós não somos dignos de construir o Mishkan ia ficar como, meus amados? Mas o povo abraçou a ideia, aleluia, e ajudou, e até sobrou. Oh, que maravilha! E o Eterno muito se agradou, tanto que dedicou 2 parashiot para aquele povo, para a obra que esse povo fez. Por isso que nós, aleluia, nos alegramos, meus irmãos, e você sabe, meu amado, como nós falamos, a gente está fazendo a obra de Deus, mas os anjos de Deus estão também cooperando conosco. Aleluia! Nós vimos, meus irmãos, ali também, aleluia, como que os anjos cooperaram com o profeta Daniel. Daniel ali, meus irmãos, em capítulo 8, amém? Glória a Deus, do livro de Daniel, quando ele vai, diz assim, versículo 15... E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que a semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, ó filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Por que que Daniel não conseguia ficar em pé diante do anjo Gabriel? E Daniel era um homem santo, um tzadik diante do Eterno, um homem justo, santo e piedoso. Por que que ele caiu com o rosto em terra, sendo um homem de tantas virtudes? Porque, meus irmãos, a nossa matéria, ela é frágil diante da glória que estão nos outros céus. Aleluia! E cada céu que eu falei para os irmãos é habitado por seres. Aleluia! E o anjo Gabriel é um dos arcanjos, dos Erilim. Amém? Então, o arcanjo Gabriel, quando chega para falar com Daniel, ele vem de uma região celestial altíssima, amém? Para falar ali, onde ele vem de lá do 7º céu, porque ele assiste diante do Eterno, os arcanjos, eles assistem diante do Eterno e vem falar com Daniel, e Daniel, ele não consegue, ele tenta ficar, amém? Ele diz aqui no verso 17, caiu sobre o seu rosto, e depois, quando ele diz, estava falando comigo, ele cai adormecido e com o rosto em terra, e o anjo tenta levantar Daniel, amém? E consegue, graças a Deus, porque quando o anjo toca em Daniel, ele dá poder para Daniel ficar normal, curado
daquela fragilidade do seu corpo, e isso o profeta Daniel, que tinha muitas virtudes diante do Eterno. Assim também, meus amados, no Olam Rabá, no mundo vindouro, que em breve virá, nós também teremos nosso corpo transformado para encontrar com Yeshua nos ares e estaremos sempre com ele. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando Yeshua vier buscar o seu povo, nós teremos o corpo transformado, porque esse corpo não consegue ter acesso ao sétimo céu, porque estaremos no sétimo céu, aleluia, nós estaremos no sétimo céu, com todos os céus estaremos, e Yeshua diz ali, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 21, meus amados, ao que vencer, Yeshua sempre bota a condição, ao que vencer, amém? Ou seja, aquele que obedecer Torá e palavra de Yeshua, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, que está no sétimo céu. Aleluia! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E como que isso se fará, meu amado? Se fará como está ali no livro de Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo ele é muito preciso em Filipenses, capítulo 3. Irmãos, tira as propagandas aqui. O capítulo 3 de Filipenses, meus irmãos, versículo 20, louvado seja o nome do Eterno, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Eterno Yeshua HaMashiach, que transformará o nosso corpo abatido, esse que o próprio Daniel, profeta, não conseguia se sustentar em pé diante do anjo, para ser conforme seu corpo glorioso. Nós vamos ter o corpo de Yeshua, vamos, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que entrar aqui em Apocalipse 3, ao que vencer, Yeshua fala. Amém? Para nós termos nosso corpo transformado, e por isso nós poderemos passar por essas 7 cortinas, por esses 7 filtros e nos assentarmos no trono de Yeshua, cumprindo aquilo que Yeshua falou em João, capítulo 14, louvado seja Deus. João, capítulo 14, meus irmãos, que está ali no verso 2, amém? Evangelho de João, Yeshua falou ali, nós lemos isso constantemente, né? Quando pegamos a Bíblia, amém? João 14, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vamos estar anexo a Yeshua, e vamos estar bem, nós vamos estar junto de Yeshua para toda a eternidade. Amém? Então, para isso, meus irmãos, nós vemos que essa ligação céu e terra, a primeira grande ligação foi aonde? No tabernáculo, no Mishkan. Amém? O Mishkan é a primeira ligação céu e terra. Nenhum antes teve essa ligação, nenhum momento antes. O Eterno nos dá essa ligação agora, e que o Espírito do Eterno, meu amado, com essa palavra de que Yeshua nos diz, onde eu estiver, estejais vós também. E lembra que essa paraxá fala que o Eterno é quem te valoriza. Amém? O Eterno é que valoriza a nossa obra e que valoriza o seu povo. Amém e amém.